Tudo começa com um sussurro que você aprendeu a ignorar. Esse sussurro não vem de fora. Ele nunca grita, nunca pede licença, mas é a única voz que tem o poder de reconstruir sua realidade inteira. É a voz do Eu Sou. Antes de qualquer definição, rótulo, dor ou memória, havia apenas isso: a consciência de existir. Simples, crua, imensa. E tudo que veio depois, seu nome, sua história, seus traumas, suas conquistas, foram apenas camadas adicionadas sobre essa verdade silenciosa. Neville Goddard não ensinava uma filosofia para ser lida. Ele oferecia uma chave. E essa chave não é um mantra, não é uma técnica, é uma revelação. Ele dizia: eu posso dizer a qualquer homem no mundo quem ele é se me disser o que está buscando. O que você tem buscado? Dinheiro? Amor? Saúde? Paz? Ou algo mais profundo que tudo isso? O simples desejo de sentir-se inteiro novamente. Esse desejo é legítimo. Esse vazio, essa busca, essa sensação de que algo está faltando, não é fraqueza, é o chamado. O mesmo chamado que grandes almas da história ouviram antes de se tornarem imortais. Moisés, Buda, Teresa de Calcutá, Jung, Einstein. Todos em algum momento abandonaram as respostas prontas e voltaram à pergunta mais antiga da existência: quem é você quando ninguém está olhando? E mais ainda, o que você tem afirmado silenciosamente sobre si mesmo todos os dias da sua vida? Porque não é o que você deseja que molda sua realidade, é o que você afirma ser. Neville ensinava que o Eu Sou é o princípio criador de todas as coisas. Não importa se você diz eu sou fracassado ou eu sou próspero. O universo, ou melhor, a sua própria consciência, não distingue sarcasmo de fé. Ela apenas obedece. E por isso, enquanto você tenta consertar a vida nos detalhes, enquanto você se afoga em livros, vídeos, terapias, promessas, você pode estar repetindo silenciosamente: eu sou perdido, eu sou confuso, eu sou pequeno. E isso se torna sua verdade. Porque, como Neville nos lembra, o homem não atrai aquilo que quer, mas aquilo que é. Você sente isso? A brutal honestidade dessa afirmação? Você pode querer luz, mas se vibra como sombra, a realidade obedece à sua vibração, não ao seu desejo. E então, a pergunta inevitável se impõe: você está sendo o que afirma ser ou o que aprendeu a temer? A maioria de nós está vivendo como um reflexo de traumas passados e não como autores conscientes do agora. Agimos com medo do abandono, da solidão, da falta, não porque isso está presente, mas porque isto foi gravado no Eu Sou em algum ponto da infância, do luto, do colapso. Você pode ter começado a dizer eu sou o problema no dia em que foi ignorado por quem mais amava, ou eu sou invisível quando sentiu que sua dor não tinha espaço, ou eu sou fraco ao ser esmagado por diagnósticos, falências ou partidas definitivas. E a vida seguiu obedecendo. Não porque o mundo é cruel, mas porque você é poderoso. Poderoso ao ponto de criar um inferno mais real com apenas 2 palavras, e poderoso o suficiente para voltar ao paraíso se souber usá-las com clareza. Eu sou. Mas o que isso significa? Na prática, significa que a realidade não é feita do que lhe acontece, é feita do que você aceita
como identidade. O eu sou não é uma afirmação de ego. É o batimento cardíaco da criação. É o portal entre o visível e o invisível. Moisés, diante da sarça ardente, pergunta a Deus: Quem és tu? E ouve: Eu sou o que sou. A mesma resposta que vibra dentro de você agora. A ciência moderna começa com timidez a acompanhar esse sussurro ancestral. Bruce Lipton nos mostra como crenças podem ativar ou desativar genes. Joe Dispenza prova que estados emocionais repetidos criam redes neurais fixas. Greg Braden revela que o campo eletromagnético do coração molda o campo quântico. Mas Neville já dizia décadas antes: mude sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo ao seu redor. Não é o mundo que muda você, é o você que muda o mundo. Você já percebeu que a mesma vida pode parecer um castigo para uns e um milagre para outros? Não é a vida, é o eu sou por trás do olhar. E aqui está o paradoxo que poucos aceitam. Você já é tudo o que busca, mas continua buscando como se estivesse separado disso. Você age como mendigo, mesmo sendo o arquiteto. Implora por atenção, mesmo sendo o centro da criação. Corre atrás da abundância, mesmo sendo a fonte. O eu sou não se conquista, se reconhece. E ao reconhecê-lo, tudo muda. Mas por que é tão difícil sustentar essa consciência? Porque o mundo, essa ilusão coletiva baseada em medo e escassez, te ensina a se identificar com o corpo, com a dor, com o passado, e esquecer-se de que você é a própria consciência que observa tudo isso. É por isso que Neville insistia tanto em imaginar, não como fuga, mas como comando criador. A imaginação não é uma fantasia, é o código-fonte da realidade. E quando você imagina ser algo, sente como se já fosse, vibra como se já fosse, você planta uma semente inevitável no campo invisível. Você não precisa ver o broto amanhã, mas precisa ter a fé inabalável de que já existe. Porque a realidade só pode expressar aquilo que você já assumiu como verdadeiro no invisível. Esse é o segredo mais temido por todos os sistemas de controle. Que você não precisa se curar para criar. Não precisa consertar o passado, nem mudar o mundo. Só precisa lembrar: eu sou. E escolher o que vem depois. Eu sou doente? Eu sou falido? Eu sou ignorado? Ou eu sou abundante? Eu sou cura? Eu sou consciência? Eu sou amor. Não se trata de mentira, trata-se de responsabilidade vibracional, de alinhar o seu interior com o que deseja ver no exterior. Não é fingir até conseguir, é viver como se já fosse e permitir que o mundo obedeça. Porque a consciência sempre cria antes do tempo, e o tempo apenas revela o que você já é. Então agora pare por um instante, feche os olhos e pergunte: o que tenho afirmado como a minha verdade? Se você quiser se libertar, não precisa lutar, precisa afirmar. Porque tudo que você afirma no eu sou se torna carne, se torna vida, se torna mundo. E isso você pode começar hoje mesmo. Se você deseja uma vida nova, não adianta apenas desejar. É preciso morrer para a antiga. E aqui está uma verdade que assusta, mas liberta. Você não tem medo de mudar. Você tem medo de deixar de ser quem acredita que é. Porque a identidade, mesmo quando construída sobre sofrimento, oferece conforto. O ego se apega ao conhecido. Ele diz:
Melhor um eu sou infeliz que já conheço do que me lançar ao vazio de um eu sou sem rótulos. Mas é nesse abismo que nasce a verdadeira criação. Neville dizia isso de morte psicológica, morrer para um estado para renascer em outro. E não existe renascimento sem renúncia. Você quer manifestar abundância? Então precisa renunciar ao estado interno de escassez, de medo, de culpa que você vem carregando como se fosse parte da sua pele. Quer atrair amor? Então precisa parar de se identificar com a carência, com a ausência, com a crença de que ninguém me escolhe, porque a vida não entrega o que você merece. Ela devolve o que você sustenta vibracionalmente como verdade. Lembre-se, o universo nunca diz não. Ele diz apenas, seja feita a tua vontade. E se no fundo você vive dizendo, eu sou rejeitado, a realidade dirá, amém. Mas se você sustenta, mesmo sem evidência externa, o estado interior de eu sou digno do amor mais pleno, então o mundo se curvará a essa vibração com a mesma obediência. Porque não se trata de merecimento, trata-se de correspondência vibracional. Você só vive aquilo que aceita ser. A grande armadilha da vida não está nas circunstâncias, mas na identificação com elas. Você passou anos dizendo, eu sou a minha história, eu sou a minha dor, eu sou o meu passado. Mas isso é como confundir a roupa com o corpo. Ou pior, como confundir o espelho com quem você é. Você não é o reflexo, é a luz. E todo o reflexo distorcido que você viu até hoje foi apenas a repetição de um eu sou que alguém, talvez seus pais, seus professores, seu ex-companheiro ou a sociedade, inseriu em você. Você apenas herdou identidades, como roupas velhas que já não servem mais. Mas ninguém te ensinou que você pode despi-las, que pode escolher novamente, que pode sair do papel de vítima, não porque a dor não existiu, mas porque você decidiu não construir sua eternidade sobre ela. Neville dizia, não há poder fora do homem que possa mudar qualquer condição em sua vida. Tudo acontece a partir do interior. Mas isso exige coragem, porque olhar para dentro é encarar os espelhos que você quebrou. É reconhecer que sua realidade atual é fruto da sua consciência passada. Não para se culpar, mas para se responsabilizar. E essa é a boa notícia. Se tudo foi criado a partir do eu sou inconsciente, tudo pode ser recriado com um eu sou desperto. Mas atenção, isso não é um processo mental. Não se trata de repetir palavras diante do espelho como um papagaio. Se trata de encarnar uma vibração, de sustentar internamente o estado de plenitude, mesmo quando a aparência diz o contrário. Imagine um homem que perdeu tudo, o emprego, a saúde, a família. Tudo à sua volta diz, você falhou? Mas internamente ele começa a afirmar, eu sou restauração, eu sou equilíbrio, eu sou propósito. E não apenas repete. Ele sente como se já fosse, anda como quem carrega isso, respira como quem já recebeu, age como quem já sabe,
Essa é a verdadeira fé. Não a fé religiosa, abstrata, mas a fé como vibração sustentada. Porque, como Neville dizia, assumir o sentimento do desejo realizado é viver em fé. Neville Goddard. Feeling is the secret. E essa fé move o invisível. Você já viu isso acontecer? Pessoas que ninguém acreditava e mesmo assim venceram. Não porque convenceram o mundo, mas porque convenceram sua própria consciência. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de criar seu império de imaginação. Oprah Winfrey foi humilhada por seu peso, sua origem, sua raça e ainda assim criou um reinado de influência. Nelson Mandela ficou 27 anos preso e ainda assim saiu de lá dizendo: "Eu sou livre". Eles não esperaram que o mundo mudasse. Eles mudaram seu mundo interno e o externo obedeceu. Agora, será que você também pode fazer isso? Será que é tarde demais? Será que a dor já é grande demais? Não, porque não importa a sua idade, nem o número de perdas, nem os diagnósticos, nem o tempo. A consciência não envelhece e a centelha que habita em você nunca foi tocada por nenhuma de suas dores. Você pode ter acreditado que perdeu tudo, mas não perdeu o essencial, a capacidade de afirmar com autoridade divina: "Eu sou". E nesse exato momento, você pode escolher o que vem depois. Mas escolha com sabedoria, porque o "eu sou" não é brincadeira, é uma semente viva. E tudo o que você plantar nele crescerá. Portanto, pare de dizer "eu sou só mais um". Pare de afirmar "eu sou azarado", "eu sou quebrado", "eu sou rejeitado". Essas frases parecem inofensivas, mas são decretos, são contratos espirituais. E enquanto você os sustenta, nada externo pode libertá-lo. Mas basta mudar um verbo. Basta trocar o medo pela certeza. E o milagre começa, sem alarde. Porque o universo é surdo aos seus desejos, mas é extremamente sensível ao seu estado de ser. Por isso, pare agora. Sinta, respire e pergunte a si mesmo com honestidade brutal: quem eu tenho sido quando ninguém está vendo? O que o meu "eu sou" tem afirmado, mesmo em silêncio? E esteja pronto para mudar, porque ao mudar o seu "eu sou", você muda tudo. E talvez, neste exato momento, você esteja em ruínas, cansado, exausto de tanto tentar, de tanto acreditar um pouco, cair de novo, recomeçar de novo, duvidar de novo. Talvez você esteja ouvindo essas palavras não por curiosidade, mas porque alguma parte da sua alma ainda quer acreditar que existe uma saída, uma real, sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias, só verdade. Então, ouça com o coração, não com a mente. Você não está quebrado. Você está desconectado da sua origem. E tudo o que precisa não é ser consertado, mas reconectado. Você não é seu trauma. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o que perdeu, nem o que fizeram com você. Você é o que aceita ser a partir de agora. Esse é o ponto onde muitos se perdem, porque querem mudar suas circunstâncias sem mudar o seu "eu".
Querem nova realidade com a velha identidade. Mas você não pode manifestar a abundância enquanto se identifica com a escassez. Não pode atrair respeito enquanto vibra abandono. Não pode co-criar liberdade enquanto vive como prisioneiro da culpa. O universo não responde ao seu esforço. Responde à sua coerência. E a pergunta real é: você está vibrando como pessoa que deseja ser? Ou está apenas esperando que algo de fora venha transformar o que só pode ser transformado por dentro? Neville foi implacável nesse ponto. Ele dizia: o homem deve ser aquilo que deseja ver no mundo, ao invés de reclamar daquilo que não gosta. Isso exige maturidade espiritual, aquela que só nasce depois da dor, depois que tudo já desmoronou. É quando você para de implorar por salvação e começa a lembrar que sempre teve o poder criador em si. Mas esse poder só se ativa com uma condição: você precisa assumi-lo. Assumir não é repetir frases positivas. Assumir é entrar no estado, é ser, vibrar, respirar, pensar, agir como se já fosse verdade. E isso, no início, vai parecer mentira, vai parecer teatro, vai parecer arrogância. Porque sua mente vai gritar: mas olha a sua vida, olha seus boletos, olha sua solidão. Mas o eu sou não se baseia nas evidências externas. Ele as antecede, ele as molda. Você não precisa ver para crer. Precisa crer até que se torne impossível não ver. Thomas Edison tentou mais de 1000 vezes criar a lâmpada. E ao ser questionado se não se sentia um fracassado, respondeu: eu não falhei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas que não funcionam. Ele sustentava internamente o estado de eu sou o inventor, eu sou solução. E a realidade inevitavelmente respondeu: você não precisa ser Edison, mas precisa parar de afirmar eu sou o erro, eu sou o problema, eu sou o fim. Essas palavras não descrevem a sua realidade. Elas a constroem. E o mais sutil é que você afirma isso até no silêncio, na maneira como se olha no espelho, na forma como abaixa a cabeça quando falam de sucesso, na dificuldade de receber um elogio sem se sabotar, na hesitação em dizer obrigado quando o universo te presenteia com algo bom. Você ainda não aceitou ser próspero, não aceitou ser visto, não aceitou ser amado. E é por isso que tudo volta a repetir, porque seu eu sou ainda está sintonizado com a escassez, com o castigo, com o invisível. Mas isso pode mudar. Neville dizia: tudo o que você aceita como verdade e sente com intensidade se torna parte da sua realidade. Sente isso. A realidade não precisa da sua lógica, precisa da sua vibração. E sim, você vai se contradizer no início. Vai afirmar: eu sou abundância, e receber cobranças no mesmo dia. Vai dizer: eu sou amor, e sentir rejeição na semana seguinte. Mas isso não é sinal de falha. É o contigo tentando sobreviver. É o velho eu tentando te puxar de volta ao conhecido. Não ceda. Não recue. Não volte a se esconder nas ruínas emocionais que te prometeram proteção.
porque o desconforto da mudança é sempre menor que a dor da estagnação. E se você já cansou de repetir a mesma dor com nomes diferentes, corpos diferentes, contas diferentes, então chegou a hora. Hora de escolher um novo eu sou. Mas não com pressa, não com desespero, com reverência, com presença, com verdade. Porque essa escolha é o que dará a direção ao resto da sua vida. Então, feche os olhos agora, respire profundamente e escute. Não o mundo, não a lógica, não a dor, mas aquela parte sua que sempre soube, aquela parte que te observa quando ninguém mais vê, o que ela está pronta para afirmar. Quem você está pronto para ser daqui em diante? Porque a criação não espera evidências, ela só precisa de decisão vibracional. E tudo o que é decidido no eu sou se torna cedo ou tarde a sua nova realidade. E agora que você chegou até aqui, você não é mais o mesmo. Algo em você se moveu. Uma lembrança antiga, talvez esquecida. Um sussurro de origem. Não de onde você nasceu, mas de quem você sempre foi antes da dor, do medo, da pressa, das máscaras. Esse é o ponto onde tudo se transforma. Não do lado de fora, mas no único lugar onde o mundo verdadeiramente muda. Dentro da sua consciência. E é aqui que a prática começa. Não uma prática qualquer, mas um ritual simples, silencioso e sagrado, capaz de alterar o curso da sua vibração. Chame isso de oração, de meditação, de reprogramação, de reencontro. O nome pouco importa. Importa a entrega. Você fará isso por apenas 5 minutos por dia, preferencialmente ao acordar ou antes de dormir, momentos em que a mente está mais receptiva e o inconsciente mais vulnerável à verdade. Feche os olhos. Respire 3 vezes de forma lenta e profunda. Sinta o corpo relaxar, mas permaneça desperto. Agora visualize diante de si uma luz dourada, intensa, viva, pulsante. Essa luz não vem de fora. Ela emana do centro do seu peito. E com cada respiração você sente essa luz se expandindo, tomando conta do corpo, dos pensamentos, dos sentimentos. Essa luz é o seu eu sou, puro, livre, imaculado, antes das palavras, antes da história, antes da dor. Agora, em silêncio ou em voz baixa, afirme: eu sou a presença que cria. Eu sou amor em forma de existência. Eu sou tudo que escolho ser. Não apenas diga, sinta. Veja-se nesse estado, andando pelo mundo com essa luz, agindo com ela, recebendo com ela, curando com ela. Se vierem pensamentos de dúvida, observe-os como nuvens que passam. Volte à luz, volte à presença, volte ao eu sou. E ao final da prática, antes de abrir os olhos, diga com convicção: está feito, eu sou. Esse pequeno ato diário, feito com sentimento real, tem o poder de alterar sua identidade energética e, com o tempo, transformar completamente os reflexos da sua vida. Você não precisa se lembrar disso o dia todo. Só precisa voltar, sempre que esquecer. Porque não é constância perfeita que transforma, é o retorno intencional à verdade, o retorno à origem, o retorno ao eu sou. E antes de encerrar, há algo que você precisa saber. Você vai perder pessoas, vai perder ideias, vai perder versões antigas de si. Mas nada disso será perda real, será liberação, será retirada do que não era você, para que o verdadeiro eu sou possa finalmente florescer. Você pode até sentir medo, mas sentirá também um tipo de paz que o mundo nunca deu. A paz de não depender mais do externo para existir. A paz de ser e saber que isso basta. E nesse estado, você não implora mais. Você declara. Você não corre atrás, você atrai.
Você não sobrevive, você cria. Porque o eu sou não espera a vida acontecer. Ele é a vida acontecendo. E agora meu convite é simples e profundo. Decida o que você é e sustente isso com a vibração da sua alma. A realidade obedecerá. O mundo externo será apenas um espelho. As pessoas sentirão sua nova presença sem saber explicar. Portas se abrirão sem esforço lógico. Curas se manifestarão onde havia apenas dor crônica. Respostas virão no silêncio. E o universo inteiro, em seu movimento perfeito, se reorganizará em torno do seu novo estado de ser. Não porque você aprendeu uma nova técnica, mas porque você despertou. Despertou do personagem, despertou da programação, despertou da ilusão de separação. E, finalmente, lembrou quem é. Você é. Você sempre foi. Você sempre será. Eu sou. E se essa mensagem tocou você, se algo em seu interior sentiu que encontrou um lar nesta verdade, inscreva-se neste canal agora. Ative o sino. Este é o seu espaço de retorno, de reinício, de renascimento. Aqui, nós não prometemos milagres. Oferecemos consciência. E consciência transforma tudo. Então me diga com a alma desperta. Quem você decide ser a partir de hoje? Feche os olhos. Sinta. Afirme. Está feito. Você é.